Oi, 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 mulherada linda do Mulher Pode Mais, eu sou a Paula Fernanda, estou aqui hoje com um episódio maravilhoso, mas antes de tudo, se inscreve no nosso canal, segue lá no Instagram e fica por dentro de todas as novidades. Hoje eu quero contar a história de uma mulher que ela não precisou estar preparada para começar uma trajetória de muito sucesso. Bastou coragem e também contato humano. Num tempo, gente, que não tinha internet, não tinha a tecnologia que nós temos hoje, e ela fez história e ela veio contar para nós hoje como que foi trilhar isso. Tenho certeza que não foi fácil, mas hoje eu estou recebendo aqui hoje a Renata Freire, que ela é empreendedora e vai falar sobre empreendedorismo feminino. Oi, Renata, boa Olá, noite, tudo bem? Paula, Seja boa bem-vinda. noite. Obrigada, que honra estar aqui com você. A honra é minha. Eu quero que você comece contando quem é a Renata. Quem é a Renata? Renata é uma mulher guerreira, mãe de 3 filhos, Júlia, Érica e Eduardo, casada com Murilo. Estou no meu segundo casamento, mas posso dizer que é o casamento que eu sempre sonhei. Eu vou contar aqui para vocês uma parte dessa história. Empreendedora, empreendo desde os 19 anos e hoje sou CEO da maior empresa, né, de franquias de RH do Brasil. Hoje estamos com 320 unidades. Uau! E existe uma trajetória, né, para conseguir chegar. Ainda temos muitas coisas para fazer, mas hoje é muito bom estar com 48 anos, madura e sabendo trilhar esse caminho onde eu quero chegar, o legado que eu quero deixar. Perfeito. E como que começou? Bom, venho de uma família muito simples, sou de Curitiba, venho de uma família muito simples, uma família que sempre foi, a maioria, funcionário público, então eu cresço, né, com esse olhar, tem que arrumar um trabalho, prestar um concurso e ter estabilidade. Mas eu saio de casa muito cedo, com 15 anos. Os meus pais se separaram, eu era muito nova, eu tinha 11 anos de idade. E com 15 anos eu vou passear na casa de uma amiga e lá em Balneário Camboriú, e lá eu decido não voltar mais. E já começo a arrumar trabalho. Fico um ano fora, volto para Curitiba. E com 17 anos eu vou passear em Campinas, novamente, né? Sempre fazendo muitas amizades. E eu fico porque eu conheço o meu primeiro marido e eu caso com 18 anos e lá eu fico. E naquela época eu tinha parado de estudar, eu falei, então o que eu tenho que fazer, né? Vou terminar meus estudos, fiz um supletivo rápido e já ingressei na faculdade de administração. E ele na época era professor de inglês, não sabia muito o que fazer. Ele desenvolve uma ideia da gente vender uns disquetes para ensinar as pessoas a trabalhar em casa. E eu sempre muito parceira, eu sempre fui uma menina muito corajosa, e isso prova aí saindo de casa tão jovem. Falo, vamos lá, vamos fazer. E dessa ideia surge, através de um colaborador que nós tivemos, a ideia de trabalhar com outplacement. Mas o que é outplacement? Na época eu nem sabia o que era. Quero saber porque eu Mas ainda não vamos lá. sei. É ajudar as pessoas com recolocação profissional. Na época não existia internet, ainda estava começando a internet de escada. E as pessoas buscavam recolocação profissional e existiam, até hoje existe, mas com os bancos de currículos muito fortes, com a internet muito forte, isso diminuiu muito. Mas antigamente não, então as consultorias ofereciam uma assessoria de carreira. Eu vou fazer o seu currículo, eu vou te avaliar psicologicamente, né, com testes psicológicos, e vou preparar você vou buscar vaga para você no mercado de trabalho. E eu aprendo tudo isso, a trabalhar com essa empresa, dia após dia. Daí, então, contrato uma psicóloga que tinha experiência, começa a me ensinar. Então, eu começo ali a imprimir no boleto de cobrança, né? Mas eu era dona da empresa. Mas até eu entender o que era ter uma empresa, o que era dirigir colaboradores, demorou. Mas eu sempre uma pessoa muito proativa, começo ali essa empresa ela teve uma durabilidade de 10 anos. Então, ao longo de todos esses anos, eu fui aprendendo. E através da faculdade também eu tive a certeza que eu queria seguir a área de RH. E assim, olhando para trás, assim, qual que foi o teu maior desafio? Nessa empresa era trabalhar com pessoas. Por quê? Quando a gente trabalha para pessoa física,
existe uma expectativa muito alta. Então, ela te paga um valor X para que você a recoloque no mercado. Se isso não acontece, a frustração vem na mesma proporção. Sim. Então, ao mesmo tempo que eu tinha grandes êxitos de pessoas que eu recolocava, eu tinha que enfrentar muitas frustrações. E aí, foi ali que eu aprendi a responder, escrever, porque eu recebia e-mails gigantes e eu tinha que aprender a responder, a atender pessoas num estado de emoção, né? Emoção, mais exaltado, né? Eu lembro que eu muito nova, eu ficava nervosa até eu ganhar a confiança de atender. Então, eu falo que aquela empresa foi uma escola para mim. Criou a minha base para que eu vivo hoje. Eu imagino. E aí, na época, chegou uma empresa em São Paulo, estado de São Paulo muito forte, e foi derrubando, né? Ela foi engolindo as pequenas. E a minha, apesar de ter muito tempo de mercado, era considerada uma empresa pequena. E ali começa a nascer a ideia da RHF Talentos. Não, na época ela tinha alguns recrutadores PJs que captavam vagas e essa empresa ganhava muito dinheiro com cadastro de currículo. Então, meio que a gente fez um clone, vamos seguir a mesma linha? Tanto que veio uma ideia de franquia, mas como eu sempre fui do operacional, minha primeira sensação é assim, acho que não vai dar certo, porque ali eu já estava mais madura, no empreendedorismo. Eu já dava um passo mais... Eu queria dar passos mais firmes naquele momento. Já estava com 28 anos. Então, eu falei, para eu trabalhar com franquias, eu preciso entender de franquias. Mas, novamente, a vida vai nos levando, né? Na época, não tinha filhos ainda. Então, foi levando. E aí, qual foi a minha ideia? Vamos vender a casa, que era o único bem que existia, e voltar para minha cidade natal, porque eu tinha o sonho de voltar para cá, ficar perto da minha família. E aí, como você encerrar uma empresa é bastante desgastante, né? É frustrante também, porque você idealiza um sonho ali, de repente não dá certo. Então, eu não precisei fazer muito esforço para conseguir vir para cá. Então, a RHF nasce aqui. Ela nasce em 2005, mas ela é inaugurada oficialmente em dezembro de 2006, que é onde fica pronto o sistema e aí começa. Em 6 meses, essa empresa quebra. Porque tudo que foi desenhado de ideias, de copiar o concorrente, de ter bastante vagas e ter muita gente cadastrando currículo e pagando, não aconteceu. Então, você já quebrou a empresa que você tem hoje? Já quebrei. Eu já quebrei essa empresa 3 vezes. Sério? Ao longo desses 20 anos. Porque até 2019, onde eu tinha essa sociedade com o ex-marido, ela foi muito complicada. Porque eu tinha um jeito de olhar para o negócio e ele tinha outro. Né? Então, eu sempre acreditei muito que se você investe em tecnologia, desenvolvimento, treinamento no seu time interno, fica antenada né, como é que está o mercado na sua área, você avança. E naquele momento, eu comecei a vender franquia em 2007. E eu fiquei com essa sociedade até 2021. Então, ou seja, a gente está falando de 17, 14 anos, praticamente. Né? Dentro de uma bolha, porque ali existia um casamento envolvido, daí já existiam os filhos, existia o financeiro, tudo junto, e também, conforme eu fui amadurecendo, cada vez mais me posicionando que o caminho que a gente estava trilhando não estava legal. E não é que a empresa ia mal, não, até vendia franquia. Quando eu comprei a RHF em 2021, estávamos com 150 unidades. Então, vendia-se franquia, mas a gente tinha um churn muito alto, que é aquela compra e sai. A pessoa não ficava 1 ano, que era o tempo de contrato, e muitos não renovavam por conta disso, porque era um trabalho só receptivo. Então, eu vendi para você, eu entrego aquilo que eu tenho de know-how e materiais, etc., agora é contigo. E o mercado do franchise não funciona assim. Por quê? Isso é uma tese minha, né? Quem estiver assistindo, é algo que é da minha cabeça. Eu acho que o brasileiro, ele é sonhador, ele tem esse desejo, mas muitos esquecem que tem que se preparar, ou acaba acontecendo como foi comigo, a vida foi levando para o empreendedorismo, mas esquecem de olhar tudo que envolve o empreendedorismo.
Porque não é porque você tem um negócio que ele vai acontecer. Eu sempre falo para o meu franqueado, porque eu vendo serviços, a maioria das minhas unidades são home office, né? Então, se ele não prospectar, se ele não fizer network, se ele não participar de eventos, se ele não tiver um movimento, o negócio não acontece. Mas aqui tem perfis de pessoas que querem empreender, mas não tem aquele feeling do empreendedorismo, né? Tem gente que nasceu para empreender, que é o teu caso. Sim. Né? Eu acho assim que você não desistiu em nenhum momento. Não. Mesmo quando a empresa quebrou, você continuou, você persistiu. E eu acho que esse é o segredo. Porque não é só saber subir os degraus do sucesso. Tem que saber descer às vezes também e recomeçar, que foi o teu caso. Quando quebrou, né? Voltando lá a história, quando quebrou, vamos de novo. Vamos abrir um novo CNPJ, vamos pegar mais o capital de giro, mas vamos mudar as estratégias. Porque dessa forma, qual que era o primeiro modelo de negócio? Você prospecta e eu executo. Então, você traz vagas e a matriz executa. E o profissional hoje, o empreendedor que compra o meu negócio, ele quer executar. Então, ali a gente entendeu isso e já virou a chave. Aí fomos associados à ABF, então ali começa a ganhar corpo o negócio. Mas sempre muito difícil, porque os melhores anos que a gente teve ali de faturamento, o dinheiro não era reinvestido, não existia um planejamento financeiro disso, e isso era uma grande luta minha. E eu tenho uma colaboradora, né, que hoje é minha sócia, a Elis, e ela ficou 9 anos como minha colaboradora. Então, ela pegou grande parte desses 14 anos, e eu lembro que era uma luta nossa, porque era nós que dávamos treinamento para os franqueados, que faziam o atendimento diário. E todas as vezes que a gente tentava trazer alguma solução, algum processo de melhoria, não tem dinheiro, não dá. O franqueado que tem que fazer, né? A gente já entregou o que tinha. Segura muito, né? Segurava Limita. muito. Limitava. Então, eu digo que o meu casamento, ele começou a terminar quando nasceu o meu filho, em 2010, mas ele terminou de fato em 2019. Então, ali em 2019, eu já não queria mais. Mas eu pensava comigo assim, como que eu vou fazer? Eu trabalho junto, eu tenho todos esses franqueados, né, que acreditaram na marca, que acreditaram no projeto, eu tenho os filhos, então vamos seguir. Mas casamento, de fato, já não existia mais. Em 2021, pandemia, quando veio o lockdown, para mim, como empreendedora, foi o pior momento. Foi a pior crise da minha vida, por quê? Porque eu falo que eu já enfrentei outras crises, mas eu nunca fui impedida de trabalhar. E naquele momento todos nós fomos impedidos. Sim. Né? E aí eu começo a ficar muito preocupada, não parava de assistir televisão e aquilo foi me gerando um mal-estar. É quando eu tenho a minha primeira crise de ansiedade. Então eu acordo no meio da madrugada, tremendo, o que está acontecendo? E eu não entendia. E no outro dia, eu conversando com a minha colaboradora Elis, que é psicóloga, eu falei, olha, acordei chorando, tô assim, tô assada. Você acabou de ter uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Precisamos olhar para isso, né? Mas eu entendo que foi um acúmulo de todas as preocupações que eu tinha, de todas as insatisfações. Eu engordei muito, a minha saúde não estava legal naquele momento, então foi uma somatória de fatores. Em junho de 2021, acontece uma traição, eu descubro uma traição, e com essa traição vem a minha libertação. Então, ali eu falo, chega. Foi a gota d'água. Não quero mais. Existia já um combinado sobre isso. Sai de casa, mas continuamos trabalhando juntos. E funcionou? Não. Não, e foi os piores 6 meses da minha vida, assim, porque foi em junho, ele ficou como meu sócio até abril de 21, porque ali é como se ele tivesse saído do casulo, então ele começa a viajar, sair com mulheres, comprar presente para mulheres. E da onde era a fonte de renda? Da empresa. Em plena pandemia, não tinha dinheiro. Então a empresa tinha dívidas, tinha problemas nível mundial que a gente estava passando, a pandemia, e ainda tinha uma pessoa que só tirava dinheiro. Então, como é que eu lutava contra aquilo? E ele trabalhava ativamente dentro da empresa? Já fazia uns 3 anos que ele estava bem afastado operacionalmente. Então, não conhecia mais os franqueados, os processos caseiros que a gente fazia, né? Planilhas e tal. Então, ele só vinha colher? Só vinha colher.
Só vinha Plantar que é colher. bom nada. Passava o dia na sala vendo coisas de viagens, que era o hobby dele. E no final do ano, eu deixei passar o Natal, o Ano Novo, o meu copinho ali enchendo, tivemos algumas discussões bem sérias em relação a isso, mas eu começo a controlar financeiramente a empresa no sentido assim, não atraso mais salários, né? E aí, quando eu volto do Ano Novo, eu faço uma proposta de compra. E eu falo, ó, para mim deu, ou você compra a minha parte, ou eu compro a sua, ou dividimos ônus e bônus. E dividir ônus e bônus era dividir dívidas e a operação. Então, qual foi o grande trunfo? Ele estava fora do operacional, então ele não ia conseguir assumir a operação. E eu acho que ele nem queria muito, né? Não tava. Ele não queria sair porque estava financeiramente confortável permanecer, mas ele não teve muita escolha, porque se ele não saísse, eu iria sair. E a minha ideia era abrir a minha consultoria própria, né, junto com a Elis. E você sente que a empresa, ela... Você é a empresa? Eu sou a empresa. E o que eu tracei de plano de ação? E aí eu falo que quando acontece a venda, efetivamente, que é assinado o contrato, falo, agora é a minha empresa. Agora eu vou desenhar o caminho que eu... E a primeira coisa, assim, que eu tracei de plano de ação é reconstruir os pilares dela. Eu precisava internalizar nos meus franqueados quais eram os meus propósitos. Então, por que o meu slogan é o nosso negócio é gente? Porque realmente eu, Renata, me preocupo com as pessoas. Então, esse é um ponto importante, porque você vem de uma época que não existia tecnologia que a gente tem hoje, as facilidades, a internet, que hoje a informação chega muito rápido, e você fala, né, na sua trajetória ali, que você trabalhou muito com contato com pessoas. E isso impacta na tua vida, no teu negócio até hoje? Muito. Por isso que eu falo que a minha primeira empresa foi a minha escola. Porque lá eu aprendi a lidar com pessoas. E o que é muito difícil. Muito difícil, porque nós somos diferentes em vários aspectos. Culturais, familiares, pessoais, crenças limitantes. Eu tive muitas crenças limitantes que eu só fui entender depois que eu tive a minha empresa, né? E eu fui dando um passo de cada vez, mas ter essa habilidade. E aí entra um ponto que eu gosto de sempre falar para os meus empreendedores, que têm contato comigo, os franqueados, que a gente pode sim desenvolver várias habilidades, mas a gente precisa procurar os recursos e os caminhos. Exemplo disso, vou contar algumas crenças limitantes que eu tinha. Existe uma feira, a maior feira de franquias do mundo, que eu não perguntava nem quanto custava, porque na minha crença limitante eu não tinha dinheiro para participar. Quando eu comecei, só voltando um pouquinho antes da feira, quando eu que eu peguei a empresa, a rédea da empresa, a primeira coisa que eu fiz foi, eu tenho 150 unidades, eu vou fazer uma reunião com cada um, para eu saber o momento que está essa pessoa, até porque estamos em pandemia, se ela está comigo ou não. E aí fui trabalhando todo esse processo interno. No ano seguinte, 2023, 24, 26, 24. No 23, eu vi um concorrente meu na feira da BF, em São Paulo. Falei, mas se ele tá lá, eu também posso. Eu não perguntava quanto custava. Porque muitas vezes a gente fala assim, ai, não posso, não consigo. Mas você foi tentar entender, ou quem sabe fazer um planejamento para o ano seguinte, ou para daqui 2 anos. Começar a sonhar, né? Exato. Sem sonho a gente não chega em lugar nenhum. E aí eu fui ver e estava acessível, era possível. Nossa primeira feira foi em 2023, um stand pequeno, mas muito ok, né, para aquele momento. Segundo ano, foi ano passado, a gente pegou um stand maior. E esse ano a gente está indo com um stand de 80 metros quadrados. Para nós é uma grande conquista, porque nós recebemos 79 franqueados o ano passado na feira. Então foi muito legal, assim. Bom, após todo esse... Eu falo que eu fiz uma limpeza no sentido positivo, né? Quem quer ficar comigo e quem não quer. E ali muitas pessoas entenderam que não era mais o momento, enfim, e os que queriam ficaram, estão até hoje. Essa semana até a gente postou uma unidade fazendo 10 anos que está conosco. E ela fala, nossa, Renata, hoje a gente tem uma nova empresa, né? Uma outra empresa com pilares, com propósito, com
estrutura mesmo de franquia. Uma empreendedora, uma franqueada que acreditou também, Acreditou. né? Essa foi uma que ficou. Porque, assim, o empreendedorismo no Brasil é uma montanha-russa. É. Um dia você tá em cima, outro dia você tá embaixo e você passou por todas as fases. Todas. E a pessoa confiar em você nesses 10 anos é muito bom, né? É muito bom. E eu, na época que eu fiz a compra da empresa, que eu fiz uma proposta, e aí vieram várias solicitações por parte dele, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para comprar. Eu comprei acreditando... a coragem aí, mas eu acreditava muito na empresa. Eu acreditava muito se a gente fizesse mapeamento de processos, trabalhasse engajamento de franqueados, porque uma franquia ela é feita a 4 mãos. Não adianta a franqueadora oferecer várias coisas se o franqueado não estiver trabalhando junto. Então, eu acreditava nisso e eu acreditava no meu trabalho. Apesar de eu estar muito ferida, eu era uma pessoa muito insegura, eu tinha muita carência emocional naquele momento, mas eu profissionalmente acreditava em mim. E olha, contando tudo isso, não parece em nenhum momento que você teve ali as suas inseguranças, suas dúvidas, titubeou. Você parece sempre muito confiante. Não, eu tinha. Uma coisa que eu comecei a fazer recentemente, de 1 ano para cá. Então, eu passei por alguns processos de consultoria. Foi importante para mim vir pessoas de fora trazer inovações, sistemas, porque eu também estava aprendendo muita coisa. Mas eles falavam, você precisa aparecer. Eu falava, não, eu tenho vergonha. Eu atendia internamente franqueado, eu faço reuniões, mas eu ir para a rede social, eu contar minha história, muita dificuldade. E isso fez total diferença, não fez? Total. E quando eu volto para o meu primeiro vídeo, para o meu primeiro podcast, e olho hoje, tenho muito a aprender ainda e muito a me desenvolver, mas eu melhorei muito. E aí eu entendi que é possível sim a gente desenvolver todas as habilidades através de treino. Tem que fazer. É difícil? Vai ser desconfortável no começo, mas depois vai ficando mais natural. Hoje, quando é brifado, eu vou bem. Quando é natural, eu estou desenvolvendo a minha habilidade. Fiz um curso de oratória que me ajudou muito nas técnicas. Se qualificar, então, você acha que é importante? Muito importante. Leitura, qualificação, curso, participar de eventos, né, relacionados à nossa área, que vai abrindo a mente. Eu falo muito para os meus colaboradores, eu sou das antigas mesmo. Né? Você vê meu controle de contas a pagar, como eu faço, quando eu mostro, a pessoa dá risada. Eu falo assim, mas não importa se está usando o Mega, Blaster, sistema, ou se você se entende numa planilha simples de Excel. Ou no caderninho. Se você vê a minha agenda, onde eu anoto as minhas pautas de reuniões, agora que eu comecei a usar o maravilhoso ChatGPT, mas a minha bagunça ela é organizada, né? E ali eu consigo não deixar ninguém sem atendimento. Eu aprendi a não ser uma pessoa que controla a situação. Controladora, porque eu aprendi a delegar, porque eu entendi que eu só conseguiria chegar nas 320 unidades com o que a gente está construindo se eu tivesse um time comigo. Você precisa de uma rede de apoio, né? Não dá para fazer sozinha. Não dá. E quem é centralizador, veio a palavra, centralizador, não consegue delegar, não consegue passar conhecimento, sofre demais. Então, hoje eu tenho controle, porque eu gosto de ver as coisas como estão, os atendimentos. Eu quero ver, eu sou muito próxima da minha rede de franqueados. Todos eles têm o meu telefone pessoal, me chamam, não tem problema, eles me chamam no final de semana, à noite. Mas eu aprendi que para eu crescer, para eu atingir os objetivos, eu precisava de um time forte. Então, posso dizer que hoje eu tenho um time forte. Não é só de mulheres mais, hoje estamos com homens também no time, mas durante bastante tempo fomos só mulheres. Tenho muitas mulheres fortes ali no meu time,
mães provedoras. E assim, vamos falar então um pouco sobre essa questão da maternidade também, porque eu acho muito importante, Vamos. porque empreendedorismo e maternidade é uma coisa que é desafiadora, Muito. poder conciliar. Falando ainda que você é mãe atípica, Sim. né? Então aí já tem mais uma coisa que desafia ali, né? Como é que foi para você conciliar tudo isso? Hoje eu tenho 3, né, filhos, 2, tenho o diagnóstico do TEA. Até eu entender como eles funcionavam, como funcionam, do que gosto, que dá certo, que não dá, foi bastante desafiador. O meu filho mais velho foi o primeiro, né, a receber o diagnóstico, mas depois que eu fui tendo conhecimento do que é e como lidar, foi ficando mais fácil. Confesso que são várias atividades, né? Mãe, empreendedora, esposa, casei de novo, então vou contar um pouquinho daqui a pouco. Mas a fase mais difícil está sendo agora, na adolescência. Eu concordo. Porque eu também sou mãe atípica, né? E o meu adolescente lá em casa, o meu autista também. Temos umas fases, umas crises, assim. Sim. E até eu quero deixar um pouquinho, uma dica da minha experiência, se alguém estiver passando por isso. O meu filho teve 3 diagnósticos diferentes ao longo da vida. Então, começa com 4 anos um diagnóstico, TEA com TDAH. Depois, com 7 para 8 anos, TEA com altas habilidades. E agora, com 15 anos, TEA, TOD, TDAH e bipolaridade. O meu é TOD também, que é o transtorno opositor desafiador, né? Então, procurem conhecer o que é, como funciona, até para vocês, porque o que está sendo mais difícil para mim é o externo. Em casa, a gente já conseguiu. Então, lá na minha casa também é assim, principalmente na escola. Isso. Na escola é sempre uma surpresa, assim. É um dia de cada vez. Que eu pergunto por que você está fazendo isso? Porque, assim, eu vou até dividir aqui. Eu recebi uma mensagem da escola essa semana que o meu filho estava jogando o talher pro alto, assim, e acabou caindo para fora da escola. Pra que isso? Sabe? Então, assim, no ambiente escolar sempre foi um desafio muito grande. Pra mim também. Em casa tem sido mais fácil. Principalmente agora, que eu não sei se ele ficava enciumado ou mais agitado, mas o meu filho mais velho, vai fazer 18 anos já, foi pra faculdade, então ele mudou de cidade, ele foi pra Ponta Grossa. Tá. Então só tá eu e o Benício agora. E eu senti assim que o Benício ele ficou muito mais tranquilo depois que o irmão foi. Porque eu acho que eles se agitavam muito juntos. E aí ele ficava mais afrontoso comigo, era bem diferente. Então, em casa, hoje a gente tem uma relação melhor, mas na escola continua sendo um desafio. Um pensamento que eu tive recentemente, eu sou uma pessoa de pensar muito, que eu tive um momento, sexta-feira, que saiu só nós dois. Né? Às vezes, a gente entra naquele ritmo diário, a gente fica até tensionada, né? Apontou lá escola, você já fala que aconteceu alguma coisa, e a gente acaba entrando no automático com eles. Eu procuro ter uma rotina. Acorda, escola, vamos, vai atrasar, não corre. Porque eu sou acelerada, então eu acelero ele. Ele não funciona no acelerar de manhã, por exemplo. Mas quando a gente dá um pouco de atenção, ou para ouvir, esses dias a neuro da minha filha falou, só para ouvir. Nem que seja 10 minutos, mas 10 minutos de qualidade. E daí eu comecei a perceber. A gente entra no looping de trabalho, de correria, e às vezes a gente chega, eles só querem um pouquinho de atenção. E eu tenho percebido, chega eu e Murilo em casa, ele vem. Fala. Mas quando estava só no quarto, a gente reclamava. Agora que está falando, a gente está reclamando também. Então, a gente tentar... E esse entra a parte do empreendedorismo, né? Então, a gente se policiar para não entrar naquele looping só de trabalho e esquecer. Porque eles vão crescer, e aí eles vão morar fora, e aí a gente vai perder essa fase. E passa muito rápido. Muito rápido. E eu lembro que quando eu decidi ser empreendedora, ter o meu próprio negócio, eu achava que isso ia me dar mais flexibilidade para passar mais tempo com a minha família, com os meus filhos. Mas, na verdade,
Só quem é empreendedor sabe que não é bem assim, né? Eu trabalho com o que eu gosto. Eu acho que isso é eu defendo muito essa tese. Eu perdi minha mãe recentemente por um câncer fulminante em 4 meses. E a vida é um piscar de olhos. Então, como é importante você procurar... Tudo que eu faço na minha empresa eu gosto? Não. Tem algumas atividades que eu não gosto, mas tem que fazer. Faz parte. Mas para mim não é desgastante trabalhar à noite, por exemplo. Não é uma coisa que pesa para mim. Pesa se eu estiver sacrificando algo da minha família. Mas se eu tô lá em casa, não tem nada para fazer, eu tô organizando coisas da empresa, para mim é gostoso, eu gosto. Mas a gente trabalha mais. Só que a gente trabalha com prazer. E essa flexibilidade de poder falar, hoje eu não vou, hoje eu vou levar meu filho no médico, hoje eu não estou bem, eu vou ficar em casa. Já aconteceu, de falar, meninas, hoje eu não consigo atender ninguém. Mas isso só acontece porque você aprendeu a soltar o controle. Com certeza. E delegar. Porque quando a gente tá muito nessa energia de controlar, de segurar, você não solta. Você nem se permite. Verdade. Não se permite almoçar em paz. Sim. Né? Você fica ali ligado o tempo todo. E aí você vai perdendo qualidade de vida e vem as doenças que somatizam aí. Começa. Ontem eu falei para um franqueado que eu atendi, ele tá naquele momento ali que precisa reestruturar os processos e tal. E ele, não, porque eu já fiz, porque eu investi, porque isso, porque não deu, porque não deu. Eu falei assim, vamos parar de olhar para os desafios e vamos, do que não deu certo, dos desafios, vamos olhar para as oportunidades. Quais as oportunidades que o negócio que você tem pode te trazer? Ou quais as portas ele pode abrir? O que você pode fazer diferente? Ou naquele momento que você estava super bem, o que você estava fazendo lá que você não está fazendo agora? E aí daí no final ele mandou uma mensagem super bonita agradecendo a conversa e tal. Então a gente tem que se policiar muito. A gente entra nesse liquidificador e não consegue sair. E você se torna uma psicóloga junto. Sim, uma terapeuta, né? Eu gosto muito de trabalhar com fatos e de trabalhar com vivências, né? Baseado em situações mesmo. Porque muitas pessoas hoje defendem opiniões próprias, mas sem nenhum fundamento, sem nenhum embasamento. Então, eu uso muito isso. Olha, eu passei por isso, eu tô te entendendo, porque realmente dá insônia, dá dor de cabeça, você fica preocupado. Mas existem formas de sair. Eu aprendi até com um palestrante que a gente conhece que existem 2 situações que não tem o que se fazer. A morte é uma delas. A morte é uma delas e a doença incurável. Eu podia ser milionária, eu não salvaria a vida da minha mãe. Então, é nisso que eu vou. Tem dias difíceis, sim. Tem sazonalidade, sim. Tem momentos do fluxo de caixa baixar, sim. Tem frustração. É uma montanha-russa. Tem, claro. Mas quando você... E eu falo, até já aconteceu de alguém comprar a minha franquia e de repente falar assim, não, eu entendi que foi bom, eu experimentei, mas eu gosto do CLT. Tá tudo bem? Mas pelo menos você experienciou. Sim. Né? Tentou, né? Eu acho que é bem importante as pessoas... A gente fala muito de autoconhecimento na rede. Você se autoconhecer. Tem atividades que você vai se descobrir, fazendo e vai amar. Como é o podcast, eu lembro quando o Murilo chegou e falou para mim, vamos gravar podcast? 1 ano ele falando. Eu falei, não, tenho vergonha, consigo. Eu vou ver o estúdio. E quando ele achou o estúdio, encontrei o estúdio, ele chegou todo animado. Eu, que legal, tá bom. E eu sou muito do vamos fazer, tem que fazer, vamos fazer. O Murilo é bem pra frente, né? Muito. E agora falando dele, quando eu conheço, eu já estava ali com a empresa, tinha acabado de comprar em abril, conheci ele em setembro. Bastante desacreditada, né, que eu podia conhecer alguém especial na minha vida, bastante machucada também, porque foi muito hostilizada como mulher. Então, é gorda, é feia, tem 3 filhos, 2, cheguei a ouvir 2 com problema. Quem vai querer, né, uma mulher com tudo isso, com esse pacote todo? Com essa bagagem, né? E de repente eu conheço ele e é um presente de Deus nas nossas vidas, porque ele abraça não só a Renata, mas toda a família. Entra com uma posição, as crianças muito pequenas, né? Dudu tinha 9, as meninas 5, de pai da família, então cozinhando, fazendo atividade física. O Dudu estava bem obeso naquele momento,
começa a trabalhar ali toda a nossa alimentação, eu também voltar a fazer atividade física. Falo que hoje a gente tem uma outra estrutura familiar com a chegada dele. E eu, como mulher, também entendi o que é realmente ser honrada por um homem. Eu falo da honra, porque a honra, ela é respeitosa em todos os sentidos. Então, é um amor regado diariamente, é um cuidado que ele tem comigo, com a casa. Trouxe animais, né? Os bichos para alegrar mais a casa. Então, hoje a nossa família é o que as pessoas veem nas redes sociais, é o que acontece dentro de casa. E isso impactou positivamente também na tua carreira? Demais. Hoje sou uma mulher muito mais segura. Hoje, como eu falei até no meu outro podcast que a Elis me entrevistou, eu achava que eu só seria feliz se eu fosse magra. Porque eu achava que a beleza, você faz parte disso, viu? Porque lá atrás você me ajudou também a entender muitas coisas, né? Seus atendimentos comigo, de buscar o autoconhecimento e buscar o meu interior, né? É muito bonito quando fala que tem que olhar para o interno. Sim. Mas, de fato, a gente tem que curar as feridas, cicatrizá-las, pelo menos, para a gente... Eu acho que... Eu trabalho isso também nas minhas redes, que o autocuidado, ele vai muito além da skincare. Né? Com certeza. Não é só cremes, ir no salão, fazer a unha, nada disso. Na verdade, a gente tem que trabalhar em águas profundas internamente, fazer terapia, autoconhecimento, porque a mudança, as portas da mudança, elas só abrem por dentro. Né? Não tem como outra pessoa vir e fazer uma mudança na tua vida. É você quem tem que querer, você tem que estar aberta para isso. Quando eu te conheci, eu tinha as crises, né? Uhum. E eu era inconformada com aquelas sensações. Porque realmente eram dores na alma. Eu falo que é além de uma dor física. E eu falo, eu não quero sentir isso, eu não quero ter insônia, eu não quero tremer o meu corpo. Então, através das terapias, através da terapia física e emocional, espiritual, eu fui buscar todas as... Eu falo que Deus me preparou para a chegada do Murilo. Então, quando ele chega, eu já estou melhor, mas ele vem para terminar de cicatrizar ali o que faltava. Ele tem a parte dele, né? O propósito dele na tua vida. Grande. Mas é isso mesmo. O que acontece é uma ansiedade, uma falta de paciência, de entender que tudo que a gente vive hoje é a preparação para o que a gente vai viver depois. Exato. Né? Então, assim, é uma construção. Se não deu certo hoje é porque ainda não está pronta, ainda não é o momento. E o Murilo, ele chegou de repente na sua vida, né? De repente. Caiu de paraquedas, assim. Foi muito rápido, né? A gente se conheceu e dia 14 de setembro, 29 de setembro, estava chegando na minha casa. E aí chegou para ficar um final de semana e eu falei para ele não ir mais embora. Foi de malicuia. Malicuia. Então, nós namoramos, noivamos e casamos em 6 meses. Uau. E aí, óbvio, né? Vieram os julgamentos, as pessoas se dando palpite. Mas eu falei, gente, mas o que eu tenho a perder? Né? 40 e poucos anos. As pessoas querem seguir um roteiro, né? Aquela coisa perfeita. Às vezes eu mesma me coloco esses roteiros. Por que eu fui mãe tão cedo? Por que eu casei tão cedo? Por que eu não estudei mais? Por que eu não fiz isso? Mas as coisas não seguem um roteiro. Não. E a gente tem que se permitir. E você se permitiu e não se arrependeu, né? Nem um pouco. E eu super incentivo, assim, não desacreditado as minhas amigas que eu tenho que são divorciadas. Não esqueçam de vocês quanto mulheres. Não desanimem de encontrar o amor da vida de vocês. Né? Tiveram relações anteriores, passou, vida que segue. Mas por opção eu não quero. Então tá tudo bem. Né? Tem gente que não quer. Mas se você tem esse desejo, não desanime. Né? Continue que uma hora... Sim, porque hoje você se considera realizada. Muito. Em todos os sentidos. Hoje eu tenho um marido maravilhoso, tenho harmonia com os meus filhos, consigo hoje entendê-los e conduzir. Tenho as minhas lutas, sim. Tenho as minhas fraquezas, às vezes, sim. Porque é você a responsável de cuidar da vida de uma outra pessoa. Tenho uma empresa hoje que
existe uma expectativa das pessoas depositada em mim, mas hoje eu lido bem com isso também. E você se permitiu falhar também, porque é Sim. humano, né? A gente falhar, a gente não faz pensando em errar, mas às vezes a gente erra. E isso é importante que você está dizendo, né? Eu sempre assumo as minhas fraquezas. Eu chamo os franqueados, às vezes eu faço reuniões coletivas, trazendo algo que eu acho que não está bom, ou algo que eu estou com dificuldade e quero compartilhar com eles. Isso é bem legal. E eu queria saber um pouco sobre os desafios de ser mulher no empreendedorismo. Você já sentiu que você teve que convencer ou se firmar mais para acabar convencendo realmente as pessoas simplesmente por você ser mulher? Você acha que um homem Nunca passei tem por mais isso. tem mais credibilidade? Quando a gente é mulher, você sente que alguém acaba te subestimando? Nunca passei por isso. Eu sempre tive muita segurança. Tudo que eu entro, que eu falo, eu sempre costumo trazer muita propriedade. O que eu não fazia era aparecer. Depois que eu comecei a ir para as redes sociais, participar mais de eventos, falar mais sobre a minha empresa, sobre o que eu vivencio, aí isso aumentou. Então, mas eu nunca enfrentei. Eu enfrentei com o meu ex-marido, isso sim. Isso eu era muito subestimada. Você não lê, você não tem berço, você, enfim, não sabe gerenciar. Eu tenho 10 anos a mais que você. Então, hoje, para mim, sim, é um orgulho mostrar aonde eu cheguei. Porque eu pego uma empresa praticamente quebrada financeiramente, eu faço uma transformação. Hoje eu tenho um engajamento de 40%, de sair de 40% fui para 80%. Eu tinha um churn de 40%, baixou para 14%. E eu estou indo para a 4ª edição da minha convenção esse ano. Não existia convenção, é uma empresa de 20 anos, franquia, nunca teve convenção, era só um sonho no papel, na cabeça. E eu começo a 1ª edição em 2023, com 27 pessoas aqui em Curitiba e 100 no online. Segundo ano, 100 pessoas. Terceiro ano, 200 pessoas, e esse ano a meta é 300, fora online. E como que você se vê daqui a um ano? Eu ou a minha empresa? A empresa. Eu vejo a empresa sendo a mais conhecida. Hoje ela é a maior. A minha meta de 2026 é ser a mais conhecida. E o que te move hoje? Já que você já chegou num nível muito alto, o que te move a querer mais? Realizar sonhos. Não só os meus, mas as pessoas que estão comigo. E hoje que você divide, né, o espaço com outra mulher, que é a Elis, que é tua sócia. Sim. E qual que foi um desafio, né? E o que melhorou a partir dessa junção? O desafio era mudar a cultura que existia, estava enraizada, né? O olhar que o franqueado tinha, então fazer com que eles... Teve franqueado que a gente fez reunião e falou, tá, eu vou ficar mais um pouco, eu quero ver mesmo se vai haver mudanças. Né? Então, acho que esse foi o maior desafio. E ela foi muito importante para mim, é muito importante para mim, mas na época, sem ela, eu não teria continuado, porque eu estava muito frágil. Apesar de eu ter aquela confiança de acreditar, eu estava frágil, eu precisava de alguém na minha mão. E ela foi essa pessoa, então eu tenho muita gratidão pela vida dela. Pela tua trajetória, pelo que você contou aqui hoje, a gente às vezes precisa enxergar que a gente precisa de ajuda, né? A gente não é tudo isso para fazer tudo sozinha, a gente precisa, né? De uma mão amiga, um ombro amigo, um marido amigo. Sim. E para mim essas pessoas são fundamentais. Para eu conseguir, eu falo que desde as meninas que me ajudam na minha casa, meu apoio lá em casa com as crianças, o Murilo, que está sempre do meu lado, a Elis, nos momentos bons, nos momentos ruins, e todo o meu time. Né? Eu tenho um time de somos 22 pessoas atendendo todo esse grupão aí. E os meus franqueados também, aqueles que realmente vestem a camisa, acreditam na marca e vendem. Porque a RHF hoje ela tem pilares de empatia muito bem enraizados, de olhar humanizado. A gente não quer, mesmo com toda a tecnologia que envolve o nosso negócio, nós não queremos perder o contato humano.
E se for para você dar uma dica, assim, sobre essa questão de lidar com pessoas, qual seria a mais importante? Falar menos, observar mais. E procurar, primeiro aceitar que as pessoas são diferentes, né? E se comportam de formas diferentes, em todas as situações que você imaginar. Então, o autocontrole. Pense antes de falar. Essa parte do autocontrole eu acho que é a mais É a desafiadora. mais desafiadora. Mas eu era uma pessoa muito impulsiva. E eu me considerava assim, até os meus 30 anos, eu me titulava assim, eu sou sincera. Mas nem sempre ser sincera é o melhor caminho. E uma coisa que a gente fala dentro do grupo não é o que se fala, é como se fala. Sim, com certeza. É que você tem dentro de você uma chama. Essa impulsividade, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, Sim. né? Depende de como você vai canalizar. Você pode construir algo muito grande, que foi o que você fez, Sim. ou você pode botar fogo em tudo. Exatamente. Eu costumo levar isso muito para os meus filhos, né? Eu falo que eu estou preparando eles para o futuro, independente se eles vão vir trabalhar na minha empresa ou não, ter esse olhar cuidado. Porque nem sempre você chegar para o outro e falar uma verdade é o melhor caminho. Porque tem coisas que não são construtivas, né? Hoje eu aprendi a fazer muita analogia. Então eu trago muitas analogias para a pessoa falar, é mesmo, mas nem sempre é o que eu tenho vontade de falar. Às vezes eu tenho vontade de falar outras coisas. Mas eu respiro. Uma coisa que eu sempre falo pro meu time assim, se não tá dando conta de tal situação, passa a bola. Passa para alguém fazer, para você. Ou nunca vá a pessoa, sei lá, mandou uma mensagem que você não gostou. Nunca responda de imediato. Respira, analisa. Pensa antes de responder. Porque às vezes uma resposta você pode estragar tudo. Atravessa tudo, né? Atravessa tudo. E olha para a câmera agora e manda uma mensagem para as mulheres que desejam ser donas do seu próprio sonho. Bom, deixo aqui a minha história para vocês como inspiração, de força, de coragem, que vocês acreditem no potencial que vocês têm, estudem aquilo que vocês gostam, pesquise como que é a operação disso, né, no dia a dia, se vocês se veem dentro disso. E se a resposta for sim, não hesitem em dar o próximo passo. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E se precisarem de alguma coisa, também estou à disposição, né, para conversar com quem tem aí dúvidas sobre empreendedorismo. Sempre estou à disposição para trocas. Já segue a Renata nas redes sociais, a gente vai deixar aqui para vocês seguirem a página dela, da empresa dela, porque assim, é muito conteúdo, é muito inspirador, porque ela é a personificação da mulher empreendedora, empoderada, e hoje ela veio aqui para inspirar as mulheres que assistem o Mulher Pode Mais, porque juntas a gente pode tudo, viu, Renata? Com certeza. Eu te achei muito corajosa. Obrigada. Eu já conheço você já há bastante tempo, a gente já teve muitos contatos, assim, até numa intimidade, né? Sim. Mas eu ainda tinha muitas coisas para conhecer sobre você, eu adorei. Obrigada, eu também. Essa história tem muita coisa ainda para contar. Sim. Né? A Renata não é só a empreendedora, ela é a mulher, ela é a mãe, é muita coisa e a gente vai ter que marcar um outro encontro, Vamos, fico à disposição, adorei, parabéns pelo seu projeto. Eu tenho um desejo de ser palestrante, falei, eu vou fazer 50 anos o ano que vem, quero ver se eu consigo, tá na minha meta de idealizar esse sonho, porque eu quero poder inspirar e encorajar mulheres e que elas não permitam que ninguém passe por cima dos sentimentos e as maltratem. Perfeito. Eu acho bem importante também que as mulheres, como a gente já estava falando agora há pouco aqui, trabalhem muito a parte interna, Sim. a construção, a cura, como você falou. Eu tô fazendo agora terapia com a Jéssica Camargo, que é maravilhosa terapeuta. Ela tem um método de construção em 6 sessões, mas ela também faz mais a longo prazo. Que assim, é autoestima, é uma construção realmente muito importante. Até quero deixar aqui, indicar ela, porque ela é maravilhosa. Ah, que legal. Você sabe que você me inspirou muito lá atrás, viu? Eu sempre te achei obrigada. assim. Eu sou muito... Hoje eu me inspiro muito em mulheres também que buscam o autodesafio,
o autoconhecimento, não desanimam, né? Buscam ajuda, enfim. E eu sempre via você nesse movimento, Ai, né? que E bom. também oferecendo ajuda. Você também é uma inspiração para mim e para muitas Obrigada. outras E mulheres. você acompanhou, né, todo esse meu processo, mas eu sou uma pessoa inquieta também, então a gente nunca deve se acomodar, principalmente no profissional. Ah, já consegui aqui, meu negócio tá bom. Não, sempre buscar Sempre tem alguma coisa para a evoluir, mais. né? Exato. Tá bom, obrigada, Eu que Renata, agradeço, mais foi uma vez. honra. Espero te ver aqui novamente. Com certeza. Em breve. Conte comigo. Um beijo para você aí de casa. Segue o Instagram do Mulher Pode Mais, segue o meu, se inscreve aqui no canal também. Um grande beijo e até a próxima.